O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse hoje que a proposta de emenda à Constituição, que limita aquelas decisões monocráticas dos ministros do Supremo, pode ser votada na próxima semana. De acordo com Pacheco, o tema será debatido junto ao Colégio de Líderes. Essa PEC, relembrando, propõe medidas como a definição de prazos para pedidos de vista em processos judiciais e também a exigência de maioria absoluta de votos dos membros para suspender a eficácia de leis e de atos normativos de amplo alcance, vedando assim essas decisões unilaterais e monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Cláudio Dantas, estamos falando de um novo Rodrigo Pacheco, o Senado assumindo uma nova postura, e muitos elogiam essa proposta de emenda à Constituição porque entendem que pode reequilibrar os poderes, dizendo que o STF acabou pesando mais, ganhando um poder que não deveria nos últimos anos. Você vê dessa forma? Sim, esse é o Pacheco conservador, que a gente não sabia que tinha, mas ele tirou, abriu a camisa igual o Superman, né? Abriu a camisa e tinha um Pacheco conservador de baixo. Inclusive, ele assina de próprio punho a PEC contra as drogas, que também vem contra o Supremo, né? Uma reação ao Supremo, justamente para evitar que o Supremo legisle sobre a despenalização do uso da maconha. Aliás, esse é um tema, Daniel, que foi objeto do nosso novo programa lá, o JP Ponto Final, todo sábado, deixa eu fazer um merchan aqui, todo sábado às 23h30, né? Nós temos um grande tema sendo debatido com quem importa, né? Com as autoridades aqui em Brasília, com integrantes do poder em Brasília. Então, esse tema da PEC contra as drogas foi o tema do último sábado. Não percam o próximo. Bom, o Pacheco, ele realmente assumiu para si essas pautas e falou hoje mais cedo. Terça-feira aí nós teremos então essa PEC já passou pelas 5 sessões de debate e ela tem chance de ser aprovada. A questão é o que vai acontecer com ela na Câmara. O Arthur Lira, há 2 semanas, me disse que ele já estava, ele que tinha se manifestado de forma contrária, né, estava resistente a dar tramitação para essa PEC na Câmara, ele já começou a modular o discurso dizendo que não vai criar nenhuma resistência, vai tramitar normalmente como deve acontecer. Então, talvez o Lira também esteja aí procurando o Lira conservador dentro dele para abrir, porque nós estamos diante, né, de uma eleição no ano que vem, todos eles são cabo eleitoral, todos eles terão, né, cederão seu apoio a candidatos, então vão subir em palanques importantes e também em 2026 teremos eleições importantíssimas. Tem gente que diz que o Lira quer ser até presidente da República e o Pacheco pode ser candidato ao governo de Minas. Então, claro que sempre tem a política eleitoral envolvida nessas questões de políticas públicas. O Barroso, né, o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, ele resiste a essa ideia, já se manifestou publicamente dizendo que não é hora de mexer nisso, né, que as decisões monocráticas devem permanecer como são. Lá na Câmara, o Lira diz o seguinte, olha, de fato, essas decisões que alteram a legislação, elas precisam ser restritas, né? Você não pode permitir, inclusive, que qualquer partido, que um parlamentar ou um partido vá ao Supremo, aquele partido que perdeu, né, na tramitação no Congresso, vá ao Supremo questionar, né, aquela legislação que recebeu a maioria, que uma ampla maioria. Ele quer criar, e talvez ele então reforce esse texto na Câmara, quer criar algumas restrições, né, que tenham representação, né, que sejam mais partidos para poder questionar qualquer tipo de legislação, que tenha ali um mínimo de representação para poder dar legitimidade a esse questionamento. Eu concordo com ambas as interpretações e acredito que essa PEC vai avançar. Pois é, se nós olharmos para Rodrigo Pacheco de 2020, 2021 e compararmos com esse de 2023, a gente vai conseguir identificar várias diferenças. A gente vai tratar disso logo após o intervalo. Faltam analisar José Maria Trindade e Roberto Mota, assunto importante que mexe inclusive com a possibilidade de alterações substanciais no funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Sobre a possibilidade de votação daquela proposta de emenda à Constituição que tem o objetivo de limitar decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Rodrigo Pacheco chegou a adiantar que a votação poderá acontecer no dia 21. Vamos fazer um rápido giro. Cláudio Dantas já trouxe suas informações. Agora, José Maria Trindade,
o comportamento de Rodrigo Pacheco e a possibilidade de votar essa PEC no dia 21. Quais são as tratativas? Há uma análise de que essa proposta passe no Senado Federal? Seria um desafio mais difícil, talvez, na Câmara dos Deputados? O que se discute por aí? Passa fácil no Senado, há um acordo, inclusive, para a votação. Isso significa disputa pela presidência do Senado no ano que vem, né? Rodrigo Pacheco não será candidato mais, não pode ser candidato. E já me disseram que ele não está muito interessado em ser candidato ao Senado por Minas e que vai tentar o governo de Minas Gerais. O Zema não pode ser reeleito, né? E essa é a expectativa, é a prova. O nome disso aí se chama Davi Alcolumbre. É ele que está articulando isso aí. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, articulou direito com líderes e faz parte da campanha dele à presidência do Senado, quer voltar à presidência do Senado. Está jogando ali com os descontentes com o Supremo. Isso cresce no Congresso Nacional. Trata-se de uma queda de braços com o Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros têm dito, inclusive o ministro Gilmar Mendes, que trata-se de uma emenda à Constituição inconstitucional. Isso chega a me dar um nó na cabeça. Como é que uma emenda à Constituição é inconstitucional, né? Isso lá na frente vai dar um debate muito importante. A não ser que seja direito individual, e não me parece que trata-se de um direito individual inalienável, né? Essa história de julgamento do Supremo. Não é habeas corpus, né? Não é habeas corpus, não é nenhuma garantia individual que seja inconstitucional. Não é um projeto de lei, é uma emenda à Constituição. O que ela diz? Que uma decisão de poderes, poder executivo e poder legislativo, ou seja, lei, não pode ser anulada, tornada inconstitucional por um dos 11 ministros. Isso é lógico, né? Eu acho que nem precisaria, mas é lógico isso. Vai para o plenário e o plenário pode decidir pela inconstitucionalidade. Não anula o Supremo. É algo como se interferisse no regimento interno, ou seja, uma emenda à Constituição é superior ao regimento interno do Senado, do Supremo. Uma lei é superior a um regimento interno do Supremo, né? Então é coerente. Então no Senado há uma facilidade e isso faz parte. Isso se chama Davi Alcolumbre, não tem nada a ver com o presidente Rodrigo Pacheco. Esse é o poder do Senado. E na Câmara, Arthur Lira colocou um freio, que não está disposto a dar prioridade. Ele diz com todas as letras, seguirá o seu caminho normal por aqui. E o caminho normal do Congresso a gente conhece, é 40 anos, como foi a reforma tributária. Mota, para fechar esse assunto, essa PEC reúne, digamos, elementos que poderiam consertar ou até ajustar eventuais distorções no regimento do Supremo? Esse é um processo, Daniel. Eu acho que é mais um elemento, é mais um passo dado numa caminhada em direção a esse ideal democrático que a gente procura, mas a gente nunca chega nesse ideal perfeito, né? Esse equilíbrio de tensões entre os três poderes faz parte da democracia. Eu sempre cito o exemplo dos Estados Unidos, que foi, até onde eu sei, o modelo utilizado para criar o nosso modelo aqui. Os pais fundadores dos Estados Unidos, principalmente Thomas Jefferson e até depois, mais tarde, Abraham Lincoln, eles diziam claramente, não existe um poder superior. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte não tem a última palavra. A Suprema Corte pode tomar uma decisão por maioria, por exemplo, dizendo que determinado assunto deve ser interpretado dessa forma. Mas o Congresso Nacional, posteriormente, o Congresso americano, pode passar uma lei mudando esse entendimento. Porque, vamos lembrar, a Suprema Corte tem o dever de interpretar a lei de acordo com a Constituição. Juízes não fazem leis. Não importa a veemência do sentimento deles ou a força das suas convicções. Eles não criam lei. Quem cria lei é o Congresso. Então, a gente continua na busca por esse equilíbrio. Isso faz parte do processo. Ninguém consegue prever quais serão as consequências. Mas o importante é seguir caminhando.